cultura de gestão por resultado. Você consegue resumir isso para a gente? Assim, antes de mais nada, a gente precisa definir aí o que é cultura, né, cara? Cultura é como as coisas são feitas dentro de uma empresa. Então, vou dar exemplos aqui para ficar mais fácil. O jeito de contratar, o perfil de pessoas que é colocado dentro do negócio, o jeito de demitir, o jeito de cobrar as coisas que sejam feitas dentro de uma empresa. Até quando se negligencia algo dentro de uma empresa, está se formando uma cultura. E é isso que eu acho que as pessoas ainda não entendem um pouquinho. Até quando você negligencia alguma coisa, deixa de fazer algo, resiste, volta atrás, abandona, você está criando uma cultura. Cara, cultura é o jeito como as coisas são feitas dentro de uma empresa. E aí a sequência disso vai formando a cultura empresarial, né? E as pessoas vão observando e vão entendendo, vão observando e vão entendendo, e vão agindo daquela maneira. Então, definido cultura, vamos falar um pouquinho sobre cultura de resultados, né? Eu acredito que, assim, ó, a primeira coisa é pensar o seguinte nessa questão de cultura para resultados. O que está no centro de toda empresa? O que deveria estar no centro do alvo dela, assim, ó? O cliente. Tem lá na mosca. Então, hashtag cliente no centro. Boa. Então, assim, para começar a falar de cultura de resultados, cara, precisa se falar do que está no centro, do que deve estar no centro, deve estar no foco da empresa. São os clientes. Então, uma vez que você fala de cultura de resultados, você tem que setar todo o ambiente, toda a empresa, direcionado para as necessidades do cliente, para aquilo que ele valoriza, para aquilo que ele enxerga, que gera valor para ele, para as perspectivas dele, né? Então, não dá para começar a falar de cultura de resultados ou de qualquer outra coisa se a gente não falar de setar o cliente ali no meio das ambições e da visão da empresa. E a partir daí, tudo que for construído dentro da empresa precisa ter essa perspectiva. O que eu vejo acontecer muito? Aí é vivência, tá? As empresas, elas querem criar a cultura de resultado. O que elas fazem? Elas olham para dentro. Vamos olhar a margem de lucro, vamos olhar a geração de caixa, vamos olhar a margem... Elas começam a transformar cliente em número. Não está errado, porque, afinal de contas, o negócio ele precisa gerar lucro, gerar caixa, precisa fazer investimento, precisa investir nas pessoas, precisa remunerar o acionista, precisa gerar caixa, precisa gerar lucro. O problema é quando o foco volta-se todo para isso. E aí os clientes se transformam em apenas números. Virou número. O elefante já pegou, e aí as empresas começam a achar que isso é cultura para resultado. Isso pode ser tudo, cara, menos cultura para resultado. O cliente precisa estar no centro desse negócio. Isso vai ser a consequência. Margem de lucro, geração de caixa, margem de contribuição, tudo que você falar de índice que gera resultado, isso é consequência. Então, isso é consequência de quê? Do cliente no centro. Então, se você construir dentro da estrutura organizacional toda uma cultura de que o cliente está no centro, tudo que for feito vai ser feito com ele no centro. Ou seja, isso está impactando o cliente? Isso gera valor para esse cliente? Ele valoriza o que a gente está fazendo? Será que ele não está valorizando porque a gente está deixando de fazer alguma coisa? Então, assim, falar de cultura para resultados. Cara, cliente no centro. E aí eu acho que tem uma outra questão que precisa ser observada, Alexandre, que é o seguinte, cara. Vamos lá. De um lado, você tem essa situação de cultura para resultados. No outro, cara, eu acho que precisa existir uma cultura de aprendizado. Que é o seguinte, empoderar a ponta. O que a gente vê muito nos clientes que a gente atende, que a gente passa, né? Pelo menos em alguns, não em todos. Outros já estão caminhando mais à frente. Cara, uma centralização absurda, uma fiscalização de trabalho absurda, o medo do colaborador errar, então tem que fazer por ele, eu tenho que fazer do lado dele, eu não posso deixar ele tentar. Isso vai minando as pessoas de tentarem algo diferente, de inovarem, de gerarem algo novo. Falou-se muito em pensar fora da caixa, principalmente na pandemia, né, tal, cara. E aí você vê a empresa querendo startar uma cultura de inovação, de pensar fora da caixa. Pô, como é que você faz isso se você não empodera a ponta? Se você não empodera quem está lá embaixo lidando com o cliente? Entendeu? Se você empodera ele dizendo, cara, tudo bem, vamos tentar. Tenta de novo, o cliente está no centro, isso gerou valor para o cliente. O que a gente aprendeu com isso? E aí, ao invés de voltar para dentro da organização, para olhar só o número, é voltar, olhar o número, eu acabei de falar, é importante, eu trabalho com isso, pode dizer que não é importante, é absurdo.
É importante, mas é olhar para dentro e dizer o que, que a gente está aprendendo aqui no dia a dia, cara. O que, que a gente está testando e não está dando certo, pô. O que, que a gente está testando e está dando certo. Vamos embora. Então, acho que as empresas começaram a se distanciar isso. É óbvio, isso aí está lá na administração antiga, né? Que o foco era olhar para dentro, a eficiência operacional que ganhava o jogo, a eficiência interna que ganhava o jogo. E aí vem surgindo um novo modelo de gestão, que é o cliente no centro, que é olhar mais para fora da organização do que para dentro. Como eu sei que o cliente está no centro? Né? Como é que eu, enquanto gestor, eu posso garantir que o cliente está no centro das minhas ações? Pergunta boa, hein? E aí a gente teria algumas respostas. A primeira delas é quais os resultados você está colhendo, né? Então a gente falou que resultado é consequência de ter o cliente no centro. A primeira coisa é, beleza, que resultados a gente está tendo? Então, assim, a gente está tendo boa margem de lucro, a gente está tendo bom faturamento, a gente está recebendo, a gente está dando a chance desse cliente dar feedback para a gente. Isso eu acho que ainda é o mais importante. Tá ouvindo o cliente, botar ele no centro é inclusive escutar ele. E quando você abre para escutar ele, cara, escutar de verdade, você vai receber o feedback. Então, assim, é aprender também a pedir feedback para o cliente. Quer dizer, beleza, o que a gente está fazendo está impactando? Então, assim, é ouvir o que o mercado está dizendo. Aí não tem muito uma ferramenta específica. Tem algumas, mas eu não acredito numa ferramenta específica para isso. Eu acredito em ficar atento ao que esse cliente está trazendo ali para dentro, ao que ele está querendo te dizer, porque muitas vezes eu também já vi empresas, cara, tampar os ouvidos. Porque o cliente está. Ah, não, ele disse isso porque é isso. Ah, não, porque. Ah, não, esse produto não é para ele. Ah, não, peraí, pô. Se você está vendendo para um público-alvo que está te dando um feedback que não está enxergando valor no teu produto, ou você muda, o público-alvo não é aquele, ou você tenta olhar para o produto, para o serviço, para entregar valor para esse cliente que está consumindo. Primeiro passo, Rômulo, colocar o cliente no centro das nossas estratégias e conversar com o cliente para saber se a gente está no caminho, é isso? Se a gente está satisfeito. Perfeito. Sentou o cliente no centro, exatamente. Eu acho que é isso. E você pode dizer assim, tá, se eu faço tudo isso, ó, eu vou ter que fazer, enquanto gestor, um esforço para mudar a minha estratégia. Eu vou lá, coloco o cliente no centro, eu começo a escutar o cliente, mas, no geral, Rômulo, que tipo de benefício que isso pode atrair para o meu negócio, além dos mais comuns? Né? Como é que eu posso me destacar no mercado colocando o cliente no centro? Isso começa lá em cima, tá? Então, eu também vejo muito acontecer o seguinte, o proprietário está lá em cima, o cara está lá em cima comandando a empresa, ele fala, tá vendo? O pessoal não liga para o cliente, olha lá, o cliente foi mal atendido. Ih, tratou mal o cliente outro dia aí. Cara, entenda que nasce lá em cima, e aí desce. Se isso está acontecendo lá embaixo, é porque lá em cima a coisa não se desenvolveu da maneira que deveria se desenvolver. Então, vem lá do topo, vem do estratégico, vem para o tático, depois vem para o operacional, né? Aí você falou dos benefícios aí de ter uma cultura com o cliente no centro. O primeiro deles, cara, eu acho que foi até uma lição que a pandemia nos ensinou, né? A inovação. Virou clichê quase nos últimos 2 anos, eu ouvi falar disso, né? Inovação, pensar fora da caixa, etc. Então, o primeiro benefício é esse, cara. Quando você tem um cliente no centro, quando você está ouvindo os feedbacks que ele quer te dar, e você tem uma cultura aí, sim, de resultados, né, e de aprendizado, a sua capacidade de inovar e de continuar entregando aquilo que ele quer, porque os hábitos de consumo hoje em dia das pessoas mudam com muita frequência. A tecnologia está fazendo isso, né? Então a gente está consumindo coisas diferentes, através de plataformas diferentes, de jeitos diferentes, com muita frequência. Então, a partir do momento que essa cultura está setada para resultado de um lado, aprendizado de outro, e cliente no centro, você tem uma capacidade de inovar, de fazer diferente, de se transformar muito mais rápida do que as empresas que estão olhando para dentro só para ganhar eficiência operacional. Então, acho que o primeiro grande benefício, Alexandre, é esse, cara. É você ganhar uma capacidade de inovar, de transformar o negócio de maneira muito mais rápida. Porque a gente sabe que o jogo, como é jogado hoje em dia, ele é um jogo de agilidade, né, cara? Então, não dá para se perder muito tempo. Mais uma vez, eu falo que a pandemia ensinou isso pra gente aí, né? A duras penas, meu amigo. Como é que eu consigo trazer outros benefícios para um empresário que olha para a inovação como um problema dentro da empresa? Eu atendo muitas empresas hoje aqui em Rondonópolis que não quer inovar. Ele faz isso há 30 anos
ele tem um resultado que ele chama de resultado, para ele aquilo lá é sucesso, e ele não quer mexer, ele não quer inovar. Como é que você traz, que outros benefícios eu posso agregar para esse gestor nessa cultura de resultado? Boa pergunta. Excelente, aliás, né? Como não deixaria de ser. Cara, eu acredito numa coisa, Alexander. A maioria das pessoas, e aí eu vou dizer isso porque assim eu vejo isso acontecer todo dia. A maioria das pessoas começa a se mexer ou porque tem alguma dor ou com medo de sentir alguma dor. Você é psicólogo e aí você sabe como é que funciona esse negócio melhor do que eu. Eu estou falando mais no escopo empresarial, né? Então, por exemplo, quando é que a maioria dos empresários eles procuram um trabalho como o meu, que tem vários outros consultores aí também são procurados, é quando ele está sentindo alguma dor, entende? Então ele vê a necessidade de mexer lá dentro quando vem alguma dor. Essas empresas elas estão estabelecidas há muitos anos, 35, 40, elas construíram uma jornada muito bonita, interessante, de muitos anos, negócios de sucesso. Só que assim, de uma maneira geral, a maioria delas nunca sofreu com o acesso de uma concorrência, vou dar exemplo só da concorrência, tá? De uma concorrência um pouco mais forte, que chegou com um produto diferente, numa plataforma diferente, de um jeito diferente. Então, assim, na maioria desses negócios, a dor nunca foi forte o suficiente para provocar mudança. A maioria dos negócios, até entenderem que precisam mudar, que precisam inovar, cara, leva tempo, sabe por quê? Porque inovar não é uma coisa que você começa em um mês está pronto. Inovar significa mudar a cultura, cara. Significa mexer na base, empoderar a base. E aí, meu amigo, você não faz isso em um mês. Então, o benefício é, se você começar, o outro benefício é, se você começar agora, cara, quando acontecer, quando uma dor vier, quando uma necessidade vier, teu time já está pronto. E aí vai ser com menos dor do que seria. A gente está falando de sentar o topo, né? Se for muito que começa no topo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Exatamente. O foco, o cliente está no centro, eu defino, escuto o meu cliente, empodero a minha base e invisto em uma cultura de inovação. Ou seja, eu tenho que olhar para fora da minha empresa e ver o que está acontecendo para fora desse oceano e que eu preciso fazer. Tá? E o que eu posso esperar, então, já pensando nessa sequência que a gente falou, de como que eu construo, né, essa gestão por resultado. O que eu posso esperar de desafio a hora que eu começo, então, a mexer na estrutura da empresa, na estrutura até de vendas, né, que eu vou mexer com o cliente. O que eu posso esperar de desafio, Romulo? Quais são os principais que a gente pode falar para quem está ouvindo? A cultura, ela devora a estratégia no café da manhã. Então, primeiro desafio que você vai encontrar, cara, ele não está nem lá fora no mercado. Então, esse é um paradigma que tem que ser quebrado. O paradigma que tem que ser quebrado o desafio não está na inovação em si. Não está. Porque assim, aí, cara, você olha para o mercado, você contrata consultorias específicas para entender o que o cliente está querendo, traduzir isso em estratégia, formulação estratégica, o que a gente mais faz. O desafio está em levar isso para dentro do negócio sem que a cultura que esteja lá dentro devore essa estratégia no dia a dia. Então, aí o desafio ele está mais lá dentro, na cultura reinante. Por isso que eu estou dizendo que, cara, falar de cultura para resultados significa, primeiro, empoderar as pontas, tratar isso internamente, para depois você ter um ciclo de inovação aí de maneira, vamos dizer, com mais velocidade, mais perene, mais sustentável. E aí, eu reforço, ele começa lá em cima. O desafio, na verdade, está mais no estratégico do que no tático e no operacional, porque o tático e operacional vai ser uma cascata, só que precisa vir lá de cima. Bacana. Então, o gestor tem um desafio gigante aí na mão. O Alexander, que engraçado também é isso quando a gente entra nas empresas para fazer o diagnóstico organizacional, enfim, o diagnóstico do negócio. Aí você começa, olha só como é que a cultura é desenhada. Você começa a ver rivalidade entre as áreas, cara. Rivalidade, não é competição não. Competição pode ser boa para você entregar mais resultado e benefício ao cliente. É rivalidade. O que é isso? Cultura, pô. E onde começou? Lá em cima. Não estou dizendo que quem está lá em cima estimulou, mas quem está lá em cima viu e não foi lá e... Pode ser que negligência. Aqui é diferente, não pode ser. Exatamente. Então, mais uma vez, aí você tem uma cultura lá dentro que está se chocando. Como é que você quer que esse time, cara, que muitas vezes
tem muitos problemas, não tem apoio e tal. Como é que você quer que esse time comece a pensar em inovar, em fora da caixa? O que você fala vira cultura, o que você faz vira cultura, o que você não fala vira cultura, o que você não faz vira cultura. Então, eu resumo Exatamente. essa situação, Romulo, em tomada de consciência, né? Tomada de Perfeito. consciência e clareza de ações dentro da empresa, né? Que pode, Clareza, é que isso não aí. pode. Cara, muito, muito É bom. isso aí. Para não Perfeito. acontecer o que E aconteceu aí, o Alexander, uma outra questão aí é a seguinte, né? Uma vez eu estava falando sobre isso com um cliente também, e ele falou, poxa, mas então eu vou ter que ficar aqui pensando em tudo que eu faço, olhando. Sim, porque você é exemplo, meu amigo, todo dia. Se você é dentro da sua casa, você vai ser dentro da sua empresa. E aí, que exemplo você dá? É isso É mesmo. cultura também, não tem jeito, não adianta fugir e tapar os olhos. É cultura também, pô. Primeiro passo é tomar consciência, que isso precisa mudar. Se não nascer lá em cima, é difícil que isso vá cascateando lá para baixo, né? Não Boa. vai acontecer. Mas e quando é o contrário? Agora vem o meu caso. Eu pego muito casos onde o colaborador é resistente. A estratégia até quer. O dono quer fazer acontecer, né? Ele desenha, ele te contrata para ajudar a desenhar o planejamento estratégico dele, vocês colocam o cliente. Perfeito. E aí é onde chega em mim. Que os caras pedem socorro e chega lá e fala assim, tá, e o colaborador que está resistente? Como é que você faria? O que a gente falaria para quem está nos ouvindo? Como é que eu lido com esse colaborador, Romo? Aí eu acho que aí o nome se chama o seguinte, alinhamento de expectativas, entendeu? O que a gente espera é isso, o que está acontecendo é isso. E aí, como é que a gente equaciona? Porque muitas vezes, até para o próprio colaborador, é, vai representar talvez menos sofrimento buscar um outro caminho. Porque não faz mais sentido estar ali com aquele novo modelo, não vê valor naquilo, não enxerga que aquilo é. E aí não estou julgando se é certo ou errado, não tem certo ou errado nessa história. Mas aí até para o próprio colaborador vai representar talvez menos sofrimento trilhar um caminho separado. E para a empresa, colocar a gente para dentro que entenda que aquela cultura faz sentido e que daquela estratégia faz sentido dali em diante seguir daquele jeito, né? Perfeito. Eu diria que aqui, o que a gente faz quando a gente recebe esse colaborador resistente, né? O que a gente faz é uma ferramenta. Eu vou falar da ferramenta para chegar onde eu quero, né? Que é o fit cultural. Então, a gente coloca lá, Romo, a empresa agora pensa dessa forma, sobre o cliente, sobre os processos, sobre os colaboradores, sobre os nossos produtos e serviços. Quem pensa igual e quem pensa diferente. Quem pensa igual vai conosco, quem pensa diferente, se não soma, suma. Em resumo, é isso. Isso, perfeito. É isso aí. É isso aí. Perfeito. Você resumiu bem, definiu bem o alinhamento de expectativa. Cliente no centro. E se a gente, então, usar de estratégia para colocar o cliente no centro, a gente não pode esquecer de que o colaborador é o nosso cliente também. O que significa que se eu Exatamente. escuto o meu cliente externo, eu também tenho que escutar o meu cliente interno. Se eu alinho a necessidade do cliente externo, eu tenho que alinhar do cliente interno. Aí começa a dor de cabeça. Mas, assim, esse é o famoso problema bom. E a questão, Alexandre, voltando ao que você falou, enquanto a empresa, o proprietário, que é quem define isso, não sente a dor, não adianta, ele não vai se mexer. Ela precisa vir. Essa dor, a partir do momento que essa que você falou, escutar o mercado, alinhar internamente, definir estratégia, alinhar internamente, quem vai e quem fica. Essa dor é uma dor que toda empresa vai precisar passar em algum momento. Essa dor vai... Ou então ela sucumbe. Acabou. Ou é isso ou ela sucumbe. Porque com a velocidade com que as coisas estão mudando, estão sendo transformadas, cara, você não tem mais 5, 10 anos para pensar se vai fazer isso. Entendeu? Eu diria até que já não é mais tanto uma escolha, é como e quando você vai fazer. É o quando, né? Substitui o se pelo quando. Exatamente. Ou seja, é certo. E aí não é aquilo. E aí é aquilo. Não adianta mais pensar em 5 anos transformar, em 10 anos transformar. Já foi. Já foi. É só olhar para o jeito como as coisas estão, assim, com a velocidade com que as coisas estão mudando no mundo, cara. Como é que eu consigo fazer com que quem trabalha na minha empresa e quem consome os produtos ou os serviços da minha empresa saiba que nós possuímos uma cultura de resultado? Quais os principais sinais que a gente pode dar para o mercado, Romulo? E até para o colaborador? O primeiro sinal aí é, é, é entregar, é começar a se posicionar de maneira diferente.
e começar a fazer entregas diferentes. Então, primeiro você se posiciona. Ó, aí fala de posicionamento estratégico, competitivo. Aqui, a gente faz dessa maneira. Ponto. E esse posicionamento pode ser explícito mesmo. Muitas empresas mudam o slogan, estou dando só exemplo, né? Muitas empresas mudam o slogan, outras entendem que o público-alvo mudou, enfim. Aí é uma comunicação com o cliente. E aí você falou internamente, né? Aí, internamente, quando você... Aí vem uma outra questão da cultura, cara. Se você determinou que vai mudar e se você começou a agir para mudar, cara, não volta atrás. Porque se você voltar atrás, de novo, você está formando a cultura de novo, que é aquela de que começa e não termina. Ô, Rômulo, e como é que você faria? Qual é a dica que você me dá para eu conseguir essa constância, então? Eu não voltar atrás, né? Porque as coisas vão começar a dar errado. O que a gente mais vê é que quando você começa a inovar, mudar a cultura, é igual reformar a casa. Você quer, na verdade, parar tudo e voltar do jeito que estava antes, porque você não aguenta a sujeira, o barulho. Como é que eu faria, então, enquanto gestor? O que eu devo fazer? Como eu devo me submeter para que eu consiga essa constância, para, de fato, mudar a cultura? Primeiro ponto, cara. Lembrar por que você está mudando. É um excelente motivo para você não voltar atrás. Propósito. Isso aí vale até para a vida pessoal, né? Propósito. A dor. Isso é um excelente motivo para você olhar e falar, peraí, tudo bem, tá difícil, tá, mas se eu parar, eu volto para onde eu estava. E aí? Como é que vai ser? Então, o primeiro ponto é lembrar do porquê você está mudando. O segundo ponto, cara, que mudança que não traz dor? É tomar consciência, antes de caminhar, é tomar consciência que, por natureza, vai existir obstáculo. E o terceiro ponto, meu amigo, eu costumo dizer que as mudanças dentro de um ambiente organizacional, elas são todas um passo de fé, cara. Então você precisa acreditar muito que o que você está buscando vai se realizar. Se esses três elementos começarem a andar junto, acabou. Aí eu acho que é muito mais fácil você continuar e ser menos tentado a parar, a voltar. Quando eu quero manter algo assim, quando eu quero ir até o final, eu atraio para o meu lado mentores, pessoas que já fizeram o caminho que eu estou fazendo, né? E aí Já participaram dessa caminhada. Sabem, exato, eles sabem a dor que eu tenho, ou a dor que eu vou passar ainda, e já vão me preparando para essa dor. Não vão aliviar, né? Não vão eliminar. Boa. Vão me preparar. Muito boa. Eu queria que a gente sintetizasse a live, então, já foi bastante tempo aí. Eu queria que a gente sintetizasse e que você deixasse para a gente, então, qual é a sugestão que você dá para os empreendedores, para aqueles que estão nos assistindo, aqueles que ainda vão assistir essa live. Que sugestão, então, você daria que resuma a importância e como construir, né, essa cultura de gestão por resultado? Como é que você encerraria isso tudo, colocando uma reflexão na cabeça das pessoas que estão à frente das empresas? O seguinte, primeiro ponto, se você não fizer, alguém vai fazer no seu lugar. E o mercado uma hora vai te empurrar para fazer. Pode ser tarde. Quando o mercado te empurrar, pode ser tarde. Então começa agora. E vai acontecer, eu vou voltar a dizer, a velocidade com que as coisas estão se transformando, a velocidade com que o mundo está girando, as tecnologias estão invadindo as nossas empresas, as nossas residências, invadindo de uma maneira positiva, né? Uhum. Vai acontecer. Então, entenda que essa dor vai vir mais cedo ou mais tarde, mas ela vai vir. Então, quanto antes você começar, já que esse é um processo que leva tempo, quanto antes você começar, melhor e de maneira mais sustentável você fazer essa travessia. O segundo ponto, eu acho que a sugestão para começar esse negócio, aí você falou lá no início, né? É tomar consciência da necessidade, cara. Então, tomar consciência da necessidade de que precisa setar a cultura para uma cultura de resultados, tomar consciência da necessidade de que o cliente tem que estar no foco, e aí você vai buscar métodos, vai buscar ferramentas, pode ser, e tomar consciência de que é um caminho que iniciou, não tem volta. Então, segue, não para, porque senão você está formando a cultura de novo. E aí é o seguinte, entenda de uma vez por todas que começa em você. Começa no estratégico. Eu não vou nem entrar aqui em detalhes técnicos de faz assim, faz assado, que aí eu acho que dependendo do segmento, dependendo de onde cada empresa tem atuação, de qual é o modelo de negócio, essas coisas mudam. Mas eu diria que de maneira macro é isso. Começa no estratégico. Toma consciência, vai e não volta. Porque não é uma escolha se vou fazer ou não. Vou repetir. Estou sendo repetitivo com isso porque eu estou vendo acontecer. Não é uma escolha de se eu vou ou não. É quando e como. E esse quando não vai ficar muito longe. Como é que
eu quero ter um foco no cliente, como é que eu quero fazer com que o cliente se destaque, que a minha empresa se destaque para o cliente, se eu tenho um time formado de pessoas que não têm um foco na minha empresa, né? São descoladas. Então, mais um desafio que eu colocaria aí na tua cesta de sugestões é fazer com que o meu time compre essa ideia, né? Além do fit que a gente falou, de alinhar a expectativa, mas de que cada um do meu time saiba de que ele precisa focar no cliente dele, né? Não só Perfeito. no nosso cliente, no cliente da empresa, mas naquele que paga o teu salário. Você precisa alinhar a expectativa com ele, você precisa ouvir o que ele quer, você precisa falar também como é que você pode ou deve entregar isso, né? Enfim, cara, Perfeito. muito bom, assim. Em resumo, todo mundo precisa de uma cultura de gestão de resultado, é isso, né? Senão, nós É estamos isso. empurrados. Todo negócio, não tem como o negócio fugir disso. Porque não é se eu quero, vou voltar a dizer, não é se eu quero ou não quero. O teu cliente precisa estar no centro. Uma vez que está no centro, você precisa escutar. Escutou, traduz para dentro. Time, é assim que funciona. Alinhou a expectativa, segue, não para. Show de bola.